Podem ir as crianças, você pode pegar a sua Bíblia, pode abrir em João, capítulo 7. Nós estamos pregando esse evangelho todo e nós estamos falando sobre esse que é o grande restaurador, Jesus Cristo. Num tempo em que nós estamos precisando e pedindo a Deus restauração, em um ano que nós estamos pedindo a Deus que restaure a nossa igreja. E restaurar, nosso lema é restaurar para avançar. Precisamos ser restaurados antes que a gente avance. E a gente quer avançar. Nosso sonho é que o ano que vem esse slogan vire, mude o lado das palavras. E no ano que vem a gente possa estar dizendo, nós vamos avançar para restaurar. Porque aquela restauração que aconteceu na minha vida, vai acontecer na vida de outros. Não que nós não estejamos pregando o Evangelho agora e o Senhor já não esteja fazendo isso. Mas nós sonhamos com mais da parte do Senhor. Nós cremos que Deus tem mais para fazer através de nós. E eu quero então ler com você o texto. Vamos pregar o capítulo todo. Eu quero ler apenas os 13 primeiros versículos para a gente começar a nossa palavra dessa manhã. Está escrito assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa? Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Por enquanto até. Você sabe o que significa perder o fio da meada? Eu tive a curiosidade de procurar saber de onde vem essa expressão. Eu gosto às vezes de se encontrar, por que a gente fala isso? E perder o fio da meada é porque quando começou a industrialização e eles começaram a ter máquinas para produzir tecido, o operador da máquina, ele tinha a função de ficar atento. A meada é a linha, é o rolo de linha, e ele tinha que ficar atento ao momento de ele colocar a linha, porque a linha ia acabando, que está tecendo ali, e acabando, ele tinha que colocar no momento exato para que a máquina continuasse produzindo e não desse problema no tecido. Então ele precisava de atenção para ele não perder o fio da meada, E aí a gente acabou usando essa expressão para dizer assim: você está entendendo a conversa desde o começo? Porque se você ficar desatento, você perde o sentido da coisa, perde o fio da meada, você para de entender. Então, eu quero lembrar você aqui muito rapidamente o que nós já vimos aqui em João, capítulos 1 até o capítulo 6. A gente viu que no capítulo 1 que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, e que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas quem recebeu Jesus? A todos que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 2 nós vemos Jesus transformar água em vinho, e ele demonstrou assim o seu poder, sua glória, e os seus discípulos creram nele. A gente chega no capítulo 3 e nós vemos o encontro de Nicodemos com Jesus, que procura Jesus à noite, como se ele não estivesse entendendo as coisas, e Jesus disse: entende sim,
Só que você não quer. É preciso nascer da água e do Espírito. Quem nasce só da carne, quem nasce da água, né? Todo mundo nasceu da água, todo mundo esteve um dia mergulhado lá na água, no líquido amniótico, né? De uma barriga. Mas nasceu assim, mas tem que nascer do Espírito. E aí, no capítulo 4, ele tem uma conversa, Jesus tem uma conversa com a mulher à beira do poço, e ele diz: eu posso oferecer a você água viva. Essa água que eu ofereço mata a sede completamente, você não terá sede outra vez. E eu digo mais, aquilo que eu faço por você é transformar você num verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que é aquele que é feito assim por meio do Espírito, que é o Espírito Santo, e a verdade, que é a palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o Senhor quem faz esses adoradores serem assim. A gente chega no capítulo 5, a gente ouviu aquela mensagem: tal Pai, tal Filho. Por quê? Porque aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. E Jesus está ali, cura o paralítico à beira do poço, do tanque. Jesus o cura, e ele faz aquilo que o Pai também fazia. As pessoas estavam lá à espera da cura, e Jesus Cristo cura, e assim ele demonstra mais uma vez a sua divindade. Mas ele é rejeitado pelos judeus. Ele é rejeitado. Por que ele é rejeitado? Porque ele não faz do jeito certo, né? Ele não faz do jeito que eles queriam. Jesus cura, mas manda o sujeito carregar a cama. Como assim? Quebrando a lei. E aí ele é rejeitado pelos judeus. É por isso que ele não queria estar lá na Judéia. Ele saiu da Judéia e ele está na Galileia. É o que a gente vê aqui, inclusive no capítulo 6, que é quando ele multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 5.000 só homens, fora mulheres e crianças. E as pessoas ficam muito animadas, falam assim: esse é verdadeiramente um profeta, e é melhor que Moisés mesmo, porque Moisés nos deu pão até do lado de fora da terra, mas esse nos dá pão aqui dentro da terra. Então ele vai agora, padaria nunca mais vou gastar dinheiro com padaria. Jesus Cristo vai resolver os meus problemas terrenos. E Jesus disse: não, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O alimento que eu tenho para você não é pão que se compra em padaria. O alimento que eu tenho para você é um alimento que alimenta a alma. Mas acontece uma coisa: vocês não entendem, porque vocês não foram enviados pelo meu Pai. Porque todo aquele que o Pai envia, esse é o que vem a mim. E o que vem a mim, eu de modo algum lançarei fora. Então, a gente olhando aqui, a gente volta àquela pergunta. Eu quero voltar essa pergunta algumas vezes aqui. Quem recebeu Jesus? Veio para os que eram seus, os seus não receberam. Quem recebeu Jesus? Porque o sábio Nicodemos não recebeu, mas a mulher desprezada na beira do poço recebeu. As multidões que viram o milagre, receberam o milagre, participaram do milagre, eventualmente não receberam Jesus, mas os discípulos receberam Jesus. Pergunta que a gente precisa fazer enquanto a gente está caminhando pelo livro de João, enquanto a gente lê os evangelhos, é a seguinte: quem é esse Jesus? Para que eu eventualmente o receba como meu Senhor e o meu Salvador. E nós temos declarado, os evangelhos declaram, e a gente vê isso na palavra do Senhor, que esse Jesus, ele é o grande restaurador do qual nós estamos falando. Ele é o Deus Filho encarnado, morto sim, ressuscitado. Ele é aquele que também voltará para buscar a sua igreja. Pergunta talvez de hoje, a gente pudesse fazer aqui uma pergunta assim: o que ele faz? O que faz esse Jesus? E Jesus, no texto que nós vamos ver hoje, vamos ver que Jesus, esse grande restaurador, ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. É isso que a gente vai entender aqui. Você conhece esse Jesus? Conhece mesmo? O Jesus que os evangelhos apresentam. Porque quem sabe hoje você o receba como ele é, e não como você acha que ele deveria ser. Capítulo 7, então, ele fala dessa festa
uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, e a gente pode dividir o texto aqui em 3 partes, né? Antes da festa, durante a festa, depois da festa. E a gente vê aqui nesses primeiros versículos que nós lemos, de 1 a 13, o que aconteceu antes da festa que é descrita aqui. Jesus Cristo não queria ir para a Judéia, lembra? Viu aí, verso 1 a 2, ele não queria ir, mas era a chegada à festa dos tabernáculos, uma festa muito importante em Israel. 3 festas eram muito importantes, haviam outras, mas 3 eram especiais: a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Era marcante. E os irmãos de Jesus, eles têm uma conversa muito ruim com Cristo aqui, porque eles não criam nele. E eles dizem: vai lá, você gosta de aparecer, vai lá fazer seu nome. Eles não entendiam quem ele era realmente, mas futuramente, irmãos, eles iriam entender. Muito interessante ver que alguns irmãos de Jesus, você vê que os irmãos de Atos 1,14 mostra que os irmãos de Jesus e também Maria estavam reunidos com os apóstolos, naquele momento ali antes da descida do Espírito Santo. Eles estavam lá, a essa altura, depois de ver Jesus ressuscitado, eles tinham compreendido já, e eles já eram crentes. Você vai ver depois que um desses irmãos aqui, Tiago, que não sei quem que disse isso, né, para Jesus: vai lá aparecer, vai lá para eles conhecerem você. Não sei, pode ter sido Tiago, pode ter sido Judas, pode ter sido outro irmão, mas Tiago depois vai dizer a respeito de Jesus o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta de Tiago, e lá ele diz assim, no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Ele diz assim: olha, e aqui, servo aqui, é uma palavra bonitinha que a gente, assim, né, muito polido, né, no português. Vamos escrever servo aqui, né? Servo é melhor do que escravo. Escravo é uma palavra pesada, né? Mas a palavra que é escravo, ele diz assim: sabe aquele Jesus? Eu não ouso chamar ele de meu irmão, no sentido de que, olha, sou da família dele, hein? Mas eu, apesar de sermos todos, né, nós da família de Deus, mas ele coloca em evidência aquilo que Jesus é para ele, agora que ele compreende quem é Jesus. Ele diz: eu sou escravo dele, ele é meu Senhor. Judas vai dizer a mesma coisa. Judas também, irmão de Jesus, ele diz assim, Judas 1, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, mas de Jesus, eu sou servo dele, eu sou escravo dele. E eu insisto que pode ser que você hoje receba Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque há muita gente que aceita Jesus como Salvador. Eu digo para você que até o diabo aceita. Oferece para você ver uma coisa: até o diabo quer ser salvo, gente. Você acha que o diabo quer ir para o inferno? Mas ele já está destinado para o inferno, mas ele gostaria muito de ser salvo. Se Jesus dissesse assim: olha, Satanás, você quer aceitar a salvação? Vou te oferecer a salvação, você quer? Fala: agora. Mas a Bíblia nunca nos chamou para aceitar Jesus como Salvador, mas sim como Senhor, porque daqueles a quem Jesus é Senhor, é que Ele se faz Salvador. Não existe essa: eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, Ele é o meu Salvador, se você não entende que Ele é seu Senhor. E aqui tem que ser num sistema assim, que o mais claro possível, para falar assim, rasgado, é escravidão. Eu não tenho mais vontade, a vontade dele é a minha vontade. Será que você aceitaria Cristo como seu Senhor? Nos versos 6 a 9, aqui a gente vai ver essa questão da agenda de Deus, né? Deus tem uma agenda. E os irmãos dele falam: sobe lá. E ele diz assim: meu tempo não está completo, não é a hora ainda. Por enquanto eu não vou. E a palavra aqui de tempo é kairos, e existe uma outra palavra no grego que é usada para tempo, que é cronos. Cronos é do cronômetro, é um tempo marcado, um tempo assim de dias e horas. Mas o kairos é o tempo de Deus, é o tempo
certo, sabe, aquele momento preciso, o momento da agenda de Deus. Deus tem a sua agenda. E isso confronta um pouco quem não quer Jesus como Senhor. Porque a gente quer no nosso tempo, não é mesmo? Mas o próprio Jesus, ele entende os tempos e ele está no controle dos tempos aqui. E ele disse inclusive para os seus irmãos: olha, o mundo, sabe por que para vocês é fácil ir agora? Vocês podem ir. O mundo não tem nada contra vocês. Não existe nada que o mundo vai fazer contra vocês. Sabe por quê? Porque ele não pode odiar a vocês que não são crentes. Ele não pode odiar vocês que não obedecem a Deus como ele deve ser obedecido. Mas o mundo odeia a mim porque eu confronto, eu falo a verdade com eles. E isso o mundo não gosta. Isso eles não podem aceitar. É por esse motivo que eles querem me matar. Mas a vocês não estão sob ameaça nenhuma, né? Porque vocês fazem o que eles também fazem. Mas Jesus então disse que o tempo dele ainda não estava completo. E aí eu quero que você veja aqui o que mais acontece durante a festa. Veja que as pessoas ali, olha aí os versos 10 a 13. As pessoas estavam falando dele ali. As pessoas estavam à procura de Jesus. A favor ou contra. E tem esse fenômeno a respeito da pessoa de Jesus. Jesus sempre atrai pessoas. Junto de Jesus está a multidão. Junto de Jesus está aqueles que querem encontrar alguma coisa para poder censurá-lo. E junto dele também estão os discípulos. A favor ou contra, se você observa o texto aí, você vê que as pessoas estão ali discutindo. Mas veja que não abertamente. Por que eles não estão falando abertamente? Porque que nem aquele que diz, não, ele é, sim, o profeta, ele é o Cristo. Nem aquele que tem uma boa palavra a respeito de Jesus, ele não quer dizer isso abertamente. Porque não é de hoje não, irmãos, a questão do politicamente correto. Não é de agora. É porque eles tinham medo. Porque uma pessoa que de repente as autoridades ainda não tinham se pronunciado a respeito de Jesus para dizer assim, ele é bom ou ele é mau. Então as pessoas ficavam com medo. Se eu disser que ele é bom e defender isso no meio do povo, eu posso ser expulso da sinagoga? Eu posso perder meus privilégios? Eu vou ficar mal diante da sociedade? Se eu disser que ele é bom? E se eu disser que eu creio que ele é o Messias? Então veja que as pessoas percebem quem é Jesus. Elas sabem quem é Jesus. Mas não quer dizer necessariamente que elas queiram um compromisso com ele, ou que elas estejam dispostas a manifestar o seu desejo de servir, porque a verdade é que não existe esse desejo. Não tem. Irmãos, a verdade ela não é oculta. Os que odeiam a Deus conhecem a verdade, sim. A verdade é explícita, ela está aí para ser vista. Há um motivo pelo qual as pessoas não creem. A gente vai falar mais disso adiante. Mas há muitas pessoas que pensam que estão em Deus, pensam que são crentes verdadeiros, mas são pessoas em cima do muro. Como diz aquela piadinha, né? Que o sujeito tinha os que estavam com Deus de um lado, aí tinha umas pessoas em cima do muro, e tinha umas pessoas que estavam lá com o diabo. E aí, os que estavam do lado de Deus diziam para as pessoas de cima do muro, desce do muro, vem para cá. E elas estão lá em cima do muro. Aí do outro lado, ninguém chamava. O diabo não chamava, ninguém chamava. Por que ninguém do lado de cá chama, desce do muro? Aí perguntaram lá para o diabo, por que vocês não chamam também? Que o povo lá de Deus está chamando o povo para descer do muro e passar por lá de lá. Aí o diabo falou assim, é porque o muro é meu. O muro é meu. Eles acham que olha, eu não quero briga com ninguém, tá? Deus, diabo, deixa eu na minha aqui. Na minha? Quem disse que você é dono do muro? E as pessoas ali em cima do muro, mesmo aqueles que sabiam quem ele é. Por isso que eu quero despertar a sua consciência hoje. Será por acaso que você
Não é alguém que, se alguém te ouvisse lá sussurrando em algum cantinho, nem acho que eu sou crente, até acharia que você é mesmo, mas você é uma pessoa que não se posiciona nem pessoalmente em relação ao pecado e nem em relação ao mundo. Talvez você esteja participando dos banquetes do mundo, mas há uma diferença. Por isso que eu digo que é claro, é possível saber a diferença. E aí eu quero ler com você aqui dos versos 14 até o verso 18 e começar a mostrar para você que há como saber se o ensino é falso ou não. Aqui nós vamos ver as diferenças entre o verdadeiro ensino, o ensino que é de Deus, e o ensino falso, aquele que é errado. Os versos 14 a 16, eu quero ler do 14 ao 18 com você agora. Diz assim: corria já em meio à festa. Veja que agora a festa já está no meio. E Jesus subiu ao templo e ensinava. Jesus chegou no meio da festa, não no começo da festa. No meio, ele chegou, subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabia este letras sem ter estudado? Aqui não é como se eles estivessem admirados. Puxa, como ele sabe? Olha aí que ele nem estudou. Eles estão dizendo assim: só está falando besteira. Ele nunca foi aluno de rabino nenhum. Ele não tem credencial nenhuma para estar falando. Verso 16: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ele ensina o que dá da cabeça dele aí. Quem pode acreditar no que ele está falando? Nunca esteve com nenhum rabino, nunca recebeu essa instrução. E Jesus disse: não, mas o meu ensino não é da minha cabeça, o meu ensino não é meu. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Ele vai perceber o que é que eu estou falando, a doutrina, e vai perceber se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então por que o ensino de Jesus é verdadeiro? O ensino de Jesus é verdadeiro porque vem da fonte certa. O ensino é meu, ele tem procedência. Veja que o ensino de Deus, ele tem fonte certa. A palavra do Senhor é a fonte, é a Bíblia. Então, para você identificar qualquer ensino, por lindo que seja, irmão, você nunca estudou outras religiões? Não, eu estudei. No seminário a gente estuda, tem que estudar, você é teólogo, tem que saber o que as pessoas falam. Tem muita coisa linda, né? Eu tinha um professor que tinha uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele falava assim: muito bonito, só falta ser verdade. Só falta ser verdade. Mas podia quase. Todo ensino que não procede de Deus, todo ensino que não procede da palavra de Deus, ele não é verdadeiro. Eles acusaram Jesus: ele não tem diploma, ele não tem referência, ele não pode estar falando a verdade. E a defesa de Jesus, assim, verifica o conteúdo antes de jogar fora quem está falando. Verifica o que eu estou falando. Meu certificado não é dado por homens mesmo, não. Eu não trago referências. Mas eu vou dizer uma coisa para você: aquele que quer fazer a vontade de Deus, esse entende. Ele está dizendo assim: vocês não entendem porque vocês não querem. Porque o que vocês querem é só fazer a vontade de vocês. Esse é o padrão de quem não é de Deus. A minha própria vontade, o que eu quero é lei. Se vocês quisessem a vontade de Deus, mas a multidão não quer a vontade de Deus, ela quer a sua própria vontade, como a gente viu na semana passada. Eles queriam o pão, eles querem uma solução para o seu problema agora. Deus não fez, eu mandei Jesus deitar e rolar, ele não deitou e rolou. Não gosto mais de Jesus. Ele não, eu quero pão. Por que você não me dá o pão do jeito que eu gosto? Eu gosto de brioche. Pão de sal não, quero brioche. Se for um pão de sal com manteiga, presunto,
Por que Deus não faz a minha vontade? Preste atenção, você precisa saber sobre você, você precisa saber se esse não é o padrão da sua mente, se não é assim que você se relaciona com Deus. Me dá, me dá, me dá. Eles não queriam, os religiosos não queriam, eles já tinham as respostas. Por que vem alguém aqui ensinar alguma coisa? A gente já sabe, nós ensinamos. Esse aí não tem diploma. Aí Jesus vai denunciar. Pois é só observar. O falso ensinador ou o falso ensino, ele procura a glória de homens. Alguém está se colocando como especial. Olha como eles chegam já descartando Jesus. Olha a mentalidade deles. Vamos voltar um pouquinho? Eles olham para o sujeito que 38 anos tinha sido paralítico, mas eles só veem uma cama debaixo do braço. Legalismo. Nós aqui mandamos, a gente faz as regras. Carregar o cama no sábado não está nas regras. Por que eles queriam isso? Eles queriam ter domínio sobre o povo. E eles mais ou menos que tinham, né? E o povo também tinha seus próprios interesses. O falso procura a sua própria glória. O verdadeiro procura a glória de Deus. E aí tem uma guerra de vontades. E você precisa pensar em você. Veja que eu não estou aqui contando historinha para você saber historinha. O que é importante é você pensar sobre a maneira como você age. Por quê? Existe uma guerra de vontades. Existe uma guerra de vontades. E Jesus diz aqui que é de Deus aquele que procura a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação de Deus. Como é que Deus se manifesta? Deus se manifesta através dos homens feitos à sua imagem e semelhança, que por ação do Espírito de Deus possam viver aquilo que é o que Cristo fazia. Porque quando Cristo vem, nós vamos dizer assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali nós vimos a glória de Deus. É por isso que Jesus diz para Filipe assim, Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como você diz assim, mostra-nos o Pai? Então Deus quer mostrar a sua glória através de pessoas que vivem segundo a vontade de Deus. E essas pessoas vivem de modo que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado, que a vontade do Senhor Deus seja feita, e não prioritariamente a minha vontade. O falso procura a sua vontade. Eu me lembro de uma pregação aqui do presbítero Enéas, em que ele pregou sobre a parábola do samaritano. Lembra a parábola do bom samaritano? E ele fez uma colocação que eu nunca vou esquecer e que pode ajudar você a entender essa guerra de vontades dentro de você, entre fazer ou não fazer a vontade do Senhor. E como que você pode às vezes se apegar à forma e deixar de lado a essência do que é fazer a vontade de Deus. Na parábola descia o levita, né? E o sujeito estava lá no caminho, tinha sido assaltado, estava lá todo estropiado, lá quase à morte. E passa o levita. Bom, se passa o levita e se diz que é o levita, é porque é uma pessoa que tem responsabilidades, não é uma pessoa à toa na vida. Passa ali um levita, e o levita passa, ele não ajuda o sujeito que está caído. Passa o sacerdote, da mesma forma não ajuda. Mas quando passa o samaritano ajuda. E aí o presbítero Enéas disse assim: sabe qual a diferença no pensamento deles? É porque o levita e o sacerdote pensaram assim: o que pode acontecer comigo se eu parar para ajudar esse homem agora? Porque eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho meu tempo, eu tenho minhas coisas, hoje não dá. O senhor podia estar morrendo amanhã eu vou estar de folga, mas está morrendo hoje. Mas o samaritano, ele pensa de uma forma diferente. No caso ali, ele pensa: o que pode acontecer com esse homem se eu não parar para ajudar? É a guerra das vontades, da vontade de Deus superando a vontade do homem. E aí o Senhor diz: esse samaritano fez o que Deus espera dele. É isso que é a guerra das vontades dentro de você. João capítulo 5, 44, 46 diz assim: como podeis crer vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado vossa confiança.
Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Homens que aceitam a glória uns dos outros. Você é bom por quê? Porque a sua mulher acha? Porque o seu pastor acha? Porque o vizinho acha? Porque as pessoas falam de você bem? Aceita a glória uns dos outros? Vamos fazer homenagens? Vocês sabem que eu tenho um pouco de resistência com homenagem. Nós fizemos hoje oração, não estamos homenageando os adolescentes, vocês estão fazendo o que vocês têm que fazer. Nós estamos louvando a Deus pela vida de vocês e querendo que vocês, fazendo isso, sejam abençoados. Nós não estamos fazendo homenagens no culto. O único homenageado aqui é o Senhor Deus. Só Ele merece louvor. Nós temos gratidão por vocês, entenderam a diferença? Muita alegria, muita satisfação. Vocês viram que o presbítero falou de boca cheia, ficou até emocionado aqui, quase pregou. Porque é verdade, mas se você acha que você está andando bem, porque você está recebendo elogios, porque você se autoelogia, pode esquecer. Os religiosos aqui estavam nessa. E veja mais ainda, os perigos da falsa religião, dessa falsa ideia de que eu estou servindo a Deus, porque eles estavam muito... Gente, isso aqui eram judeus, ou seja, gente que era da igreja, vamos dizer assim, e os líderes das igrejas, que eram os fariseus, os saduceus, só gente de Deus, tá? Com título, carteirinha de membro, diploma de tudo quanto há, da igreja, dos cursos da igreja, era eles. Aí 19 até o 36, veja o que acontece aqui, que eu vou falar dos perigos da falsa religião aqui, e aonde que leva a religião de conveniência, essa religião que é feita para o homem gostar, para eu fazer, não, eu gosto tanto da minha igreja, por quê? Porque lá eles concordam com tudo, não me repreendem em nada, na minha vida, não, lá achei a minha igreja, não é, filho, você vai cair fora rápido se você estiver procurando a sua vontade. Diz o verso 19 assim, vamos ler do 19 ao 36, não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Ele está falando do feito lá de ter curado o paralítico. Vocês estão admirados? Só um negócio, só procurei um homem aí. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, e aí ele vai falar da questão, porque eles brigaram com ele por causa do sábado, lembra? Aí ele fala com eles assim: deixa eu mostrar para vocês que vocês não cumprem a lei, coisa nenhuma. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Vocês circuncidam no sábado, né? Para dar certinho. 8º dia tinha que circuncidar. Não podia ser no 9º, gente. No 8º, né? Aí se der no sábado, puxa, caiu no sábado. Circuncida ou não circuncida? É para santificar uma pessoa, porque eles entendiam a santificação assim, pelo ato da circuncisão. Então, é pelo bem, para o bem de todos, felicidade geral da nação, como dizia o rei lá. Vamos então circuncidar. Aí Jesus diz assim: vocês circuncidam, Aí o verso 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Você circuncida todo mundo, gente. Quantas pessoas vocês circuncidam por sábado aí? Aí eu curei um homem. E aí vocês querem me condenar e querem me matar por causa disso. Olha como vocês são hipócritas. Não julguei segundo a aparência, verso 24, e sim pela reta justiça. 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde ele é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço.
porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era o tempo. Daqui a 6 meses ia ser o tempo. Daqui a 6 meses seria a Páscoa e seria a crucificação. Mas agora não era, e ninguém punha a mão nele. Verso 31. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Havereis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse que não possamos o achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Eu quero responder com esse texto aqui: aonde leva a religião de conveniência? Aonde é que alguém que está vivendo ensinos falsos, acomodado na religião que ele criou, seja numa... Você pode estar dentro da igreja evangélica, pode estar aqui dentro da nona, com a sua religiãozinha em particular, vivendo o seu mundinho aí. Onde é que leva essa religião de conveniência ou essa falta de religião? Primeiro, a não observar a lei como ela deve ser observada. Não observar. Jesus pegou eles e falou assim: que vocês são da lei, não são? Vocês são as pessoas que defendem a lei, são os bons. Vocês não cumprem a lei. Vocês querem inclusive me matar. Vocês não cumprem a lei. Ele explicou o negócio da circuncisão lá. Está vendo que vocês não cumprem a lei? Do jeito que vocês dizem que ela é. Nem vocês cumprem do jeito que vocês dizem que ela é. Eu nem entrando no mérito de interpretar se vocês estão dizendo certo. Vocês são incoerentes até com o que vocês falam. Tão perdidos que vocês estão. E vocês desejam me matar. E é interessante porque a falsa religião realmente ela mata Jesus, entre aspas, sabe? Porque ela tira Jesus do foco. E ela coloca outras coisas. Ela coloca as outras coisas primeiro e o reino depois. Ela coloca Jesus, ela quer matar a mensagem de Jesus. Para matar a mensagem de Jesus é só tirar ele do centro. A gente põe Jesus aqui, Jesus é maravilhoso, mas vamos pôr outros aqui com ele. Tem esse, tem aquele, tem tanta gente boa aqui para a gente olhar, gente. Todos eles gostam de Jesus também, mas vamos falando dos outros e vamos distanciando. E eles queriam matar Jesus literalmente, mas tem outras formas. Hoje em dia não vai ser literal, né? Mas tem outras maneiras de matar Jesus. Essa falsa religião, ela leva a pessoa a blasfemar contra o Espírito Santo. O que eles dizem de Jesus? Jesus fala uma coisa e eles dizem assim: o que você está falando é por meio de um demônio. Irmão, Jesus falava por meio de quem? Do Espírito Santo. Qual é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado com certezas fora da palavra de Deus. A pessoa tem uma certeza, às vezes por causa de uma experiência que ele viveu, e ele interpretou aquela experiência de uma forma que ele agora afirma algo que está fora da Escritura. E aí alguém chega com a Escritura e quer contraditar, e ele diz assim: é você que não é de Deus, você que é isso, você que é aquilo. Cuidado! No caso deles aqui, eles literalmente disseram: Jesus tem demônio. Blasfemar. Quando na verdade um ensino que é contra a vontade de Deus, esse é um ensino demoníaco. E qual que é o princípio do ensino demoníaco? Faça o que você quer. Desde o Éden, o diabo chega lá e fala assim: mas essa fruta é bonita, hein? Você não acha? Mas você não pode tocar em nada aqui, não é? Deus deixa, né? Não, eu posso dar mais aqui, não.
é certo que não morrerás. O pastor fica falando que ele é velho. Não é assim não, não é bem assim não. Você não conhece o amor de Deus? Deus ama todos. Deus ama as pessoas que estão pecando também. Deus não vai fazer nada não. Você não vai morrer. Uma frutinha. Você acha que essa é planta venenosa? Não, não existe. Nem existe veneno. Ensino falso, demoníaco, a sua própria vontade. Lembra que Jesus disse: aquele que quer fazer a vontade do Pai entende, mas aquele que quer fazer a vontade particular não entende, e é contrário. Nos versos 21 a 24, você vai ver que as pessoas que ensinam de modo falso, a falsa religião, ela quer usar a lei, ela quer usar a palavra de Deus a seu bel prazer, como eles gostam, do jeito que eles acham. Então eles estabeleceram as regrinhas da circuncisão. Não, no sábado vai poder, porque diz e fizeram suas conveniências lá e estabeleceram. Então muitas pessoas têm usado a palavra de Deus para conduzir as pessoas ao que é do interesse delas, não é o que a palavra do Senhor diz. Estava brincando com o presbítero hoje, que veio brincar comigo: pastor, olha só esse versículo aqui. Nem era um versículo, ele falou: vim te contraditar. Aí ele mostrou um versículo assim, eu falei: irmão, isso aqui não é nem um versículo isolado, é meio versículo isolado, pegou metade, né? É uma brincadeira, mas é isso, é a pessoa pegar um texto qualquer, que não tem nada a ver com o que ele está dizendo, aí é tipo assim: não vou ficar citando, daqui a pouco eu começo a falar de outras pessoas aí. Eu sei que você é inteligente o suficiente para saber que quando o ensinamento não é conforme a palavra de Deus, se tem acréscimo, ou se é algo que destoa da palavra do Senhor, deve ser rejeitado. Em resumo, aqui, o perigo da falsa religião é receber a censura de Jesus. Você vê como Jesus está censurando eles? E Jesus é Deus. Você quer ser censurado por Deus? Jesus está censurando eles, mas não está censurando eles assim, só puxando a orelhinha, não. O negócio com Jesus é sério. Você quer saber o tanto que é sério? Vou mostrar um outro texto que mostra essa censura de Jesus a esses falsos mestres e essa religião falsa, de uma forma ampliada. Isso está lá em Mateus 23, do 13 em diante. Eu vou ler para você. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Vocês são um empecilho para pessoas entrarem no reino. Pois vós não entrais, nem deixais os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Gente que faz uma visita e tal, vim orar por você, mas ele tem outros interesses escusos. Não, está roubando, devorando a viúva, o pobre, por outros interesses. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para converter alguém para o judaísmo, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Porque eles faziam regrinhas. Pega a palavra do Senhor, vai mudando, vai fazendo as regras. E cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia
e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Religião falsa, você acha que é bobagem? Eles são quase crentes, quase tão bons. Olha, mas lá também fala em Jesus, tanta coisa bonita. Não, mas aquela pessoa ali, nossa, é até melhor do que eu fico com vergonha. Devia ter vergonha mesmo. Irmão, não é à toa que eu, como pastor, eu me preocupo com crentes que rejeitam os cultos da igreja, da sua igreja, onde você tem um compromisso de ser a igreja, e procuram qualquer fonte que pareça atender aos seus interesses. Com o que eu estou falando? Tem pessoas com quem eu converso, às vezes está ausente da igreja, falam: pastor, mas eu estou assistindo pregações, eu estou isso, estou aquilo. Eu me preocupo com você. Eu me preocupo porque o que não falta é raça de víbora nesse mundo. O que não falta é ensinamento torto. E se você não tiver alicerçado na palavra, você embarca mesmo. Aí você fala: mas eu tenho firmeza. Se você tivesse firmeza, você estava no culto da igreja, da sua igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda a gente se congregar. Você acha que eu nunca tive vontade de sair dessa igreja? Já fui só membro dessa igreja. Eu já quase fiz uma oração aqui nesse banco aqui. Eu era seminarista. Aconteceu um evento, uma situação aqui na igreja. Eu falei, pensei, vou orar. Eu falei assim: quando eu formar, o Senhor me manda para bem longe daqui. Eu pensei, sabe o que pensamento de um segundo? Quando eu pensei em Jesus, eu já pensei em Jesus falando assim: Enoque, não é como você está sofrendo, hein, meu filho? Rapaz, estou admirado com você, tanto sofrimento. Essa igreja aqui não gosta de você, né, irmão? Olha, estou te fazendo mal. Olha o mal que eu estou te fazendo, eu te coloquei aqui. Mas você me perdoa, tá? Que eu vou reparar essa injustiça que eu fiz contra você. Tudo isso, sabe, naquela fração de segundo, pensei que eu tive vergonha, já comecei a pedir perdão. Porque o Senhor me colocou aqui, irmãos. Ele me colocou aqui, sabe? Não é vantagem nenhuma que eu vou falar aqui, não é vantagem, não é contar vantagem, porque nem é vantagem, porque tem algumas coisas que eu até devia ter feito. Mas eu não sei, tem algumas grandes igrejas aqui na nossa cidade que eu nunca entrei lá no templo. Porque, devia conhecer, Conhecer. Até poderia ter conhecido, eventualmente poderei ir. Mas desde adolescente aqui, que eu cheguei nessa igreja aqui, jovenzinho, 22 anos, eu nunca deixei de comer pipoca com os adolescentes da igreja, os jovens da igreja aqui, para ir num evento de outra igreja. Eu nunca fiz isso. O meu compromisso era com os irmãos. Eu vim aqui encontrar 3, 4, às vezes com um eventinho ruim que nós arrumamos. Não vou reclamar, não que então. Vocês não podem reclamar dos eventos de vocês, não, tá? Vocês que fazem. Melhora, vamos fazer melhor da próxima? Vamos. Mas compromisso. A palavra do Senhor diz que você falou aqui, todo mundo aqui é testemunha, você não vem com essa não.
se você promete ser fiel, se você promete frequentar os cultos com assiduidade, você que tem filhos, se você promete orar com eles, por eles, se você promete trazer eles à casa do Senhor, você prometeu tudo aqui, irmão, na hora de ser membro da igreja. Na presença do Senhor, você não foi para nós, você prometeu. Então, irmão, é tanta miséria das religiões falsas, da mentira que está no mundo, do politicamente correto, é tanta filosofia rondando aí, seja religiosa ou não, que quer comprar sua consciência. Eu me preocupo. Mas o que eu vou fazer? Eu posso pregar, mas eu não xingo ninguém. Quem fala comigo sim, eu respiro, mas eu não xingo. Quem que eu já xinguei aqui? Levante a mão. Agora ele fala, você já me xingou, pastor. Eu xingo na classe, irmão. Sabe? Eu xingo só no púlpito. No púlpito eu fico xingando aqui, né? Então, parece que eu estou pregando xingando. No púlpito eu falo assim, porque pelo menos num lugar eu tenho que falar, né, irmão? Pra saber, né? Você, pelo menos você tem aquela, não é comigo, deve ser com o outro. Mas é com você mesmo. É com você mesmo. Não é à toa. E você? Versos 25 a 29, ainda falando sobre a falsa religião, mostra a diferença entre o conhecimento popular e o verdadeiro conhecimento. Sabe que tem uma religião popular, né? Versos 25 a 27. Quando vier o Messias, ninguém vai saber de onde ele vem. É uma crendice, um engano. É claro que saberiam. A Escritura diz, Belém. E tu, Belém, fala, como assim? Não, ele não pode ser o Cristo, porque quando vier o Cristo, ninguém vai saber de onde ele veio. Vai aparecer assim do nada e tal. Crendice. Mas muita gente acreditava. Por que as pessoas acreditam nisso? Porque tem gente falando essas bobagens, tem gente para falar e tem gente para escutar e acreditar. Misturas populares, porque faz bem a alma, né? Ai, que tal? Vamos falar com o cara lá de cima. Não vou falar Deus, porque pode ofender alguém. Gente, essa religião popular está em todo lugar. E aí Jesus responde, versos 28 e 29, que com ironia, irmão, porque isso aqui é ironia, porque ele diz, vocês sabem de onde eu vim, né? Olha aí, como é que está aí no 28 e 29, ó. Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. É ironia, eles não sabiam, não, estão falando que não sabe, aliás, estão falando, a gente sabe que ele veio. De onde ele veio? Aí ele vai, na segunda parte, ele muda, sai da ironia e fala, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. O que ele está dizendo aqui? Vocês pensam que me conhecem, mas vocês não me conhecem? Vocês não conhecem a minha motivação é agradar ao Pai. Eu não estou nem aí para as autoridades religiosas, eu não vim aqui para agradar vocês, para falar o que vocês querem ouvir. E vocês também não conhecem quem me enviou, mas vocês pensam que conhecem, vocês não conhecem o Pai. Mas eu conheço, eu não posso dizer que eu não conheço, porque eu conheço. Porém, vocês me rejeitam. Qual que é a conclusão lógica disso? Vocês não conhecem e nem vão conhecer, porque vocês me rejeitam. Porque ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo. Sem conhecer a Jesus, não é saber quem Ele é, não. Saber quem Ele é, todo mundo sabe. Sem conhecer Jesus, você nunca vai conhecer o Pai. E aí a gente vai para o 30 a 36. Para a gente entender que apenas os escolhidos é que compreendem a mensagem. E o resto fica igual barata tonta. Só os escolhidos entendem, os outros são igual barata tonta. Olha aí o verso 30 e o verso 32. O que eles estão falando aí? Eles querem prender Jesus, mas eles não podem. Eles mandam os guardas, mas os guardas são inúteis, fora do Kairos de Deus. Eles vão, parece que eles estão meio barata tonta. Depois do que Jesus falou, nós temos que fazer alguma coisa. Tem que prender, ninguém vai fazer nada. Eles ficaram falando aí, então não era o tempo. Não era. Verso 31, dúvidas sem conclusão. Mas não é, mas será, mas não será, mas como é? Aí no verso 33 a 36, Jesus anuncia ali a sua morte
e ressurreição, a sua obra vicária, né? A sua morte especialmente, que seria daqui a 6 meses, mas eles não entendem. É isso que ele está dizendo ali. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir e tal. Por que eles não entendem? Por que eles não entendem? Por causa de João 6,37, que nós vimos na semana passada. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eles não podem entender, porque eles não são de Deus, eles não são escolhidos por Deus, o Espírito Santo não está atuando na vida deles para que eles se convertam. E onde é que eles não podem ir? Ele está falando, mas onde eu vou, vocês não vão. Onde é que eles não podem ir? Será que é só para a cruz? Eles nem iam querer, né? Mas onde é que eles não podem ir? Eles não podem ir a uma vida verdadeira agora. Eles não podem ir à vida que Jesus oferece. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eles não podem ir a essa vida verdadeira. Eles vão ficar mendigando o pão do mundo, comendo e tornando ter fome. Eles vão continuar bebendo da água que não mata a sede, que tem que beber de novo. Eles vão continuar assim. Eles não podem viver uma vida verdadeira. Eles não podem usufruir da promessa de vida abundante. Eles não podem finalmente ir para o céu. Não podem. Porque somente pode ir ao céu aquele que se submete a Cristo, que o confessa como Senhor e que crê na obra. Porque lembra que diz lá Romanos 10, 9 e 10: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, não vão para o céu, não serão salvos. Mas os filhos, no entanto, veja que houve um questionamento semelhante, uma palavra semelhante que Jesus deu aos discípulos, que está lá no capítulo 13, verso 36 de João. Lá está escrito assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Os filhos seguirão, e eles irão ao céu. Eles seguem a Jesus agora em uma vida abundante, plena, dentro de um mundo caído, sofrendo o que é viver em Babilônia, o que é viver em Sodoma, mas não ser de Sodoma, não ser de Babilônia. E aí chega no ponto, irmãos, em que a gente precisa entender, aqui esse é a chave, é aqui que a gente tem que compreender mesmo, a festa e o convite. Eu quero ler aqui do 37 em diante. Diz assim, que no último dia, o grande dia da festa, a festa durava 7 dias, tá? O grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Notou que Espírito aí está com E maiúsculo? Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. E outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia, ô Nicodemos? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. A festa, olha, a festa dos tabernáculos, certo? Aqui é a festa, no último dia da festa. Você lembra no texto anterior que mencionou assim: e era a Páscoa, e a Páscoa estava próxima?
E a gente falou, por que está esse versículo aqui só mencionando que a Páscoa estava próxima? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Ele é aquele que é imolado, cujo sangue vai proteger, vai livrar as pessoas de ser destruído, de ser morto pelo destruidor. Agora, a festa dos tabernáculos também tem algo a revelar a respeito de Jesus. Essa festa está descrita lá em Levítico capítulo 23, mas nós não vamos ler hoje. Eu vou só citar algumas coisas para você, para a gente poder refletir. Depois você pode ler Levítico 23 para você ver como é que foi ordenada essa festa. Então essa festa durava 7 dias. E ela era um pouco depois do dia, um dia muito especial, que é o Yom Kippur, que era o dia da expiação. Tinha passado, há poucos dias tinha acontecido esse dia que era o dia do grande sacrifício, da expiação do pecado, um dia especial, o dia do perdão. Então, ao chegar naquela festa, eles já estavam alegres, porque eles tinham a noção de que os pecados deles eram perdoados anualmente. Então, eles iam até, nossa, está chegando, veja a hora de chegar, eu pequei demais, tem que chegar, chegou o dia da grande expiação, ufa, cumprimos o nosso dever, trouxemos o cordeiro aí, estamos perdoados, estamos bem com Deus, ufa. Aí vem a festa dos tabernáculos, está todo mundo assim mais leve na festa dos tabernáculos, é uma festa de muita alegria, né? Os perdoados. Aí, o que essa festa dizia? Essa festa lembrava o tempo em que o povo de Israel tinha morado no deserto, portanto em tendas temporárias. Então Deus instituiu, vocês vão fazer, né, durante essa festa, ninguém vai ficar morando em casa, todo mundo vai fazer barracas de folhas e gravetos, lá vocês vão morar do lado de fora, para vocês se lembrarem, vocês terem a memória do que foi aquele período passando pelo deserto. E do que eles se lembravam? Puxa, nós fomos libertados, e aí nós vivemos no deserto, mas lá nós fomos saciados por Deus com a água que saiu da rocha. Deus era a nossa água no deserto, e lá nós fomos guiados por Deus. No meio do deserto nós éramos guiados pela nuvem de dia e pela tocha de fogo à noite, e eles se lembravam disso. É interessante a gente começar a entender que essa festa apontava tanto para trás, porque eles podiam rememorar os feitos de Deus, como Deus tinha guiado eles e saciado eles, como também apontava para frente, no sentido deles, da vinda do Messias, que o Messias viria para libertá-los, e apontava ainda mais para a peregrinação da igreja, porque nós somos comparados a esse povo. Nós estamos nesse momento, comparativamente, vivendo no deserto. Nós ainda não chegamos na nossa Canaã celestial. Então era uma memória, ao mesmo tempo que apontava para adiante. A igreja continua, o povo de Deus não saiu do deserto, no sentido que lá em Hebreus vai dizer assim, mas se Josué tivesse dado descanso para eles, estava tudo bem, mas resta ainda um repouso para o povo de Deus, que é o nosso repouso na consumação. Então aqui, tudo isso estava na mente deles. Fomos perdoados, o Messias vem, vamos lembrar que Deus é aquele que dá água no deserto, Ele sacia a nossa sede, e Ele ainda saciará a nossa sede. Ele é aquele que nos guia, e tudo isso estava na mente deles. Outra coisa que a gente pode lembrar aqui, de comparação já com a igreja, é o que diz, por exemplo, 2 Coríntios 5, 1-2, porque essa ideia de tabernáculo, de casa temporária, é atribuída ao nosso corpo na Bíblia. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 5, 1-2: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então há uma expectativa que permanece, que é a expectativa da nossa da redenção completa. É o já e o ainda não. Nós já somos salvos? Já. Nós já estamos no céu? Não. Mas nós já somos de Cristo? Sim. Então eu fui regenerado? Foi. Mas por que eu ainda pego? Por que ainda vivo num mundo de pecado?
porque ainda não chegamos à consumação. Quando na volta de Jesus, os que estiverem vivos serão transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados. Então, eu já fui lá e vim cá, né? Já mostrei para vocês o que estava na mente deles, a ideia do Messias, do Salvador, e o que representa para nós também essa peregrinação. Agora vamos lá, cada dia da festa, todo mundo dormia nas casinhas feitas de galho de folha, né? Para lembrar da transitoriedade da vida, da transitoriedade do tempo que eles passaram lá no deserto. E aí olha o ritual, o sacerdote pegava um jarro de ouro, ele ia lá num tanque que existia lá em Jerusalém. Esse tanque se chama Siloé. O que significa Siloé? O enviado. Olha só, Deus é cheio desse negócio. Pegava água lá no tanque de Siloé, no tanque do enviado, a água que foi retirada do enviado. E aí ele vai pela cidade atravessando, as trombetas tocando, festa, o sacerdote está levando a água no jarro de ouro, e ele chega lá, e aí ele vai derramar sobre o altar. Um dia de festa. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro, 7 dias fazendo essa procissão. No 7º dia eles faziam isso 7 vezes. O sacerdote fazia isso 7 vezes no mesmo dia, com esse cântico e tudo. E sabe o que é interessante? Enquanto eles caminhavam, o sacerdote, o povo cantava algumas coisas. Uma das coisas que eles cantavam era o Isaías 12, que eu li aqui para vocês, que diz: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha como que Deus é didático, ensinando crianças, né? Como que é? Vós com alegria tirareis águas do enviado, da fonte da salvação. E ele ia cantando isso e tal, até ir lá e derramar. Aí cantava também o Salmo 118, um trecho só do Salmo 118, versos 21 a 26 diz assim: render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Lá vai o sacerdote buscar água do enviado. Foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. De quem está falando, gente? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A gente nem consegue entender. Olha só. E este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. E aí um clamor: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Irmãos, era um clamor pelo Messias, pela salvação, uma confissão de fé. E eles estão dizendo: ó, salva-nos, Senhor. No último dia da festa, Jesus encarnado, Jesus manifestado, Jesus está ali, e o povo está gritando 7 vezes: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, salva-nos. E a água está lá, e vai, que tanto de água, e água. O que é isso? A festa acontecendo, e Jesus, o Messias esperado pela festa, está ali. Finalmente, depois de séculos, depois de tantas vezes que eles fizeram isso e foram embora da casa, agora o Messias está lá, pronto para realizar. Daqui a 6 meses ele vai realizar o seu ato messiânico na cruz, e ele vai depois outorgar o Espírito Santo de forma permanente para a igreja. Veja, está tudo acontecendo. É nesse contexto que Jesus, no último dia da festa, depois de tudo, ele fala: se alguém tem sede. Como assim, se alguém tem sede? Depois de tanta água, águas que não satisfazem. Todo esforço humano, tudo é sombra, irmão. Tudo que nós fazemos para Deus, toda iniciativa, tudo que foi feito no passado, era em obediência a Deus? Era. Estava certo de fazer? Estava. Mas aquilo salvava alguém? Não. Como o cordeiro pascal imolado lá, todas as vezes que eles celebraram a Páscoa, nunca salvou ninguém. O cordeiro do dia da expiação nunca salvou ninguém. Nenhum dos cordeiros mortos nunca salvou ninguém. Obedecer à lei nunca salvou ninguém. Nada disso. Apenas a graça por meio de Cristo. Somente Jesus podia restaurar a nossa sorte. E ele vem e diz: eu sei que vocês estão com sede, eu sei que a alma de vocês tem sede, mas eu vi isso por tanto tempo, eu vi isso,
Por isso eu vim a fim de livrá-los. Lembra da palavra de Deus lá para Moisés? Eu ouvi, eu desci. Ali estava Jesus. Quem tem sede? Eu sei que vocês têm. Venham a mim e bebam. Venham a mim. Quem tem sede de propósito na vida? Quem tem sede de saber por que você está aqui? Quem tem sede de Deus? Quem tem sede de uma água verdadeira? Quem tem vontade de largar as aguinhas sujas e beber da água da fonte da água da vida? Jesus diz: só tem em mim, venha a mim. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente nele. Ele fala: pode vir, venha a mim e beba, que é crer, confiar em Jesus, obedecê-lo. Porque essa fé de demônios, né? Porque a Bíblia diz que os demônios também creem e até se emocionam, eles creem e tremem. Não fé de demônio, mas a fé que leva à obediência, que leva alguém a dizer: gente, eu um dia achava que aquele meu irmão mais velho, o Jesus, era só um sujeito assim meio parecido, que fazia uns milagres. Eu sei que ele fazia, mas assim, o cara achava que ele era Deus. Um tempo eu pensei assim, e agora eu sou escravo dele, eu morro por ele, eu vivo por ele, eu proclamo a mensagem dele, eu sou irmão do irmão dele, mas eu sou irmão de Cristo por adoção. Por adoção, né, irmão? Pegando, por adoção, fui adotado. Não é porque eu sou filho de Maria, podia dizer o Tiago, podia dizer o Judas, podia dizer o José, que eu sou irmão dele, não. Eu sou por meio daquilo que ele fez. Obediência. Beba. Atitude. Você tem que beber. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem que ter Jesus para dentro de você. Eu já expliquei isso nascer tantas vezes. Não é só um ritual, é porque é Ele em nós, a gente sendo Ele. É uma transformação. Aquele que beber, rios de água viva vão fluir do seu ventre. Sabe, não para mais. Quando você pensa que vai acabar, não acaba. Quando você pensa que não vai conseguir, lá vem mais água, lá vem mais de Deus. Água viva. E aí vem a pergunta: que rio é esse que sai do seu interior? Que rio é esse? Como pode sair do meu interior? Se eu tenho sede, como é que vai sair água de dentro de mim? Não, mas eu vou colocar dentro de você. E o que é que eu vou colocar em você? O Espírito Santo. Isto dizia com respeito ao Espírito que haveriam de receber todos os que crescem. Por que é que nós tínhamos que receber o Espírito Santo, irmãos? Porque se você já recebeu Jesus como Senhor, você tem o Espírito Santo. Ele que convenceu você do pecado, da justiça, do juízo, Ele está em você. Por que nós precisamos receber o Espírito Santo? Por que nós tivemos que receber o Espírito Santo? Porque, irmãos, não está em nós o realizar. Lembra que o apóstolo dizia: está em mim o querer fazer o bem, não porém o realizar. O que procede, eu de mim não consigo, mas o Espírito que está em mim é quem me dá poder para realizar o que Deus quer. Lembra que perguntava a Jesus, no capítulo passado: que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta, de criar aquele que foi enviado. Em Jesus, a obra da fé. Eu preciso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo me dá poder. Uma criança falou para o pai dele, vocês já conhecem essa história, falou: papai, eu quero receber poder, estou buscando poder. Meu filho, o que vai acontecer quando você tiver poder? Quando Deus te der poder? Vão sair foguinhos da minha mão. Só criança, só quem está no jardim da infância da fé, que acredita que receber o poder do Espírito Santo é para você começar a fazer Hadouken, né? Já viu aquele negócio que o pessoal fala? Hadouken, né? Manda, você vai receber agora. Irmão, eu creio, irmão, que Deus age, tá? Agora, foguinhos da mão? Que poder? Irmão, sabe para que eu preciso de poder? Eu preciso de poder para eu ser crente, mais do que para dizer em nome de Jesus seja curado. E eu creio que o Senhor cura quando Ele quiser, não no meu tempo, no tempo dele. Mas eu oro por cura. Nunca vou alguém chegar para mim: pastor, eu estou doente, vamos orar. Não vamos orar não, porque vamos esperar a vontade de Deus.
Eu estou pedindo tudo, a Bíblia diz que é para eu pedir dar-se-vos-á, eu sempre vou pedir a cura até o último momento. Eu sou egoísta mesmo. Não, porque às vezes a gente está pedindo para Jesus curar uma pessoa, a pessoa está pronta de ser promovida para o céu, né? Para ficar na glória lá com o Senhor. Eu estou, não, Senhor, deixa ele comigo. Eu confesso para vocês, eu pedi muito para Deus me levar o irmão Enéas. Eu falei, Senhor, eu posso pedir, eu vou pedir. Deixa ele com a gente mais uns 15 anos, eu coloquei a data. Falei, Deus não entendeu, não, irmão? Será que falta de fé? Foi falta de fé minha? Porque perguntavam para ele assim, irmão, você tem fé para ser curado? Eu falei, irmão, eu tenho fé para morrer de câncer também. Tem fé para morrer. Tem fé para, mais do que isso, irmão, para ser curado? Tem fé para morrer em nome de Jesus. Né? Mas eu nunca oro assim, morra em nome de Jesus. Né? Eu vou orar, seja curado em nome de Jesus, Senhor, por favor, Senhor, faz isso. Tá bom? Mas, por que eu preciso do poder? Eu preciso do poder para parar de ofender o meu Deus. Para parar de pecar contra ele, eu preciso de poder para eu parar de buscar a aguinha suja para saciar minha alma, que não tem poder de me saciar. Eu preciso do poder de Deus para eu parar de ouvir a cantoria do mundo e seguir atrás, igual o flautista de quê? Esqueci, o flautista lá que tocava lá e vinha todo mundo atrás, os jovens vinham atrás dele, as crianças vinham atrás dele, a história lá. Eu preciso parar de escutar o mundo, irmão. Eu preciso do Espírito Santo para eu amar a Deus, para eu querer Deus, para eu buscar o Senhor. É por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Por que enchei-vos? Mas eu já recebi a Cristo, eu já tenho o Espírito Santo. Então por que a Bíblia diz enchei-vos? Irmão, ela diz encher porque o negócio não é passivo. Totalmente não. Você era totalmente passivo no dia que você estava morto nos seus delitos e pecados, que o Senhor teve que ressuscitar você, regenerar você, ou seja, gerar você de novo por meio da ação do Espírito. Agora, a santificação, você tem obrigações. Você não vai ser cheio de Deus sem buscar Deus, não. A Bíblia ensina até como que é para buscar. Mas o convite está de pé. Quem sabe você hoje queira receber a Cristo como seu Senhor, para que a sua alma seja saciada, para que você seja guiado por Deus no meio do deserto. João 16, 12 e 13, o Senhor Jesus diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E os que não receberem? Aí vai do verso 40 até o 44, né? Os que não receberem, como o Senhor, nunca o conhecerão. Já falei isso e repito, com base no que a gente vê que aconteceu. Olha a bagunça que eles estão no final aqui. Eles nunca conhecerão. Se não receber a Cristo como Senhor, vai continuar sendo enganado. É um profeta, não é um mestre. Não, Jesus é um grande mestre que nasceu para nos ensinar o caminho da verdade. Vamos aprender com ele, ser boas pessoas e melhorar o mundo. Essa fiada. Ele é bom? Não é. É mais ou menos. Vamos continuar debatendo. Ele pode ser o Cristo, mas não pode ser porque ele não vem da Galileia, conforme os nossos estudos. Então, não vem da Galileia. Ele vem da Galileia, não sabe de nada e fica debatendo, falando coisas que não sabem. Tem muita gente falando cada coisa que dá até arrepio, assim, ó, como se tivesse recebido de Deus. Vai continuar debatendo religião, fé, vai continuar debatendo sem conhecer a verdade. E continuarão derrotados. Porque mesmo que rejeitem e queiram fazer algo contra o Senhor e contra o Evangelho e contra aqueles que são de Cristo, eles não podem detê-lo, como não puderam detê-lo aqui. Eles só puderam agir contra ele quando ele permitiu no tempo certo. E assim também é com a igreja do Senhor, porque o Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o mundo só vai ter poder de nos parar se o Senhor Deus permitir no tempo certo. Fora disso, nós vamos atropelar o mundo como crentes em Cristo. Não atropelar pessoas, atropelar o pecado, atropelar o que é
errado, não as pessoas. Nós não somos contra pessoas, nós somos a favor de pessoas. A gente aprendeu com Jesus, né? Quando os discípulos queriam, Senhor, quer que manda fogo do céu? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Não, eu sou do Espírito Santo. O Espírito Santo é para convencer, é para transformar, não é para destruir. Então, para terminarmos, Jesus, ele é sim o grande restaurador. Ele pode ser o restaurador da sua vida. Ele é o batizador com o Espírito Santo. E ser restaurado é ser cheio do Espírito Santo. Essa é a restauração. Tudo que você pensou por lá de fora é pura maquiagem. A restauração que ele quer fazer é dentro de você. É ele que quer conduzir você à verdade. E fica aqui um alerta final aqui de Efésios capítulo 5, a partir do verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Veja que dorme, não está morto, está deitado com os mortos. Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui dá até receita como que você faz para ser cheio do Espírito Santo. Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Se eu passar uma noite gritando no alto do monte, eu vou ser cheio do Espírito Santo? Não necessariamente, pode até ser. Não sei o que está no seu coração. A estética, pouca coisa importa. Pode ser no monte, pode ser no vale. Eu vou no monte. Eu fico falando sempre, porque essa igreja é no alto do monte, irmão. A gente fez até uma igreja no monte. Olha aqui, a nona igreja em cima do monte. Quer vir para o monte? Toda vez que você vem na igreja, você vem para o monte. Só que tem parede em volta. Quer quebrar as paredes para se sentir mais livre? Não vou deixar. Não deixar não. Mas nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Como? Não vos embriagueis com vinho. Não bebe água suja, não. Para de beber o que o mundo oferece. Isso aqui não é só a bebida, é tudo que te entorpece. Larga para lá. E se encha do Espírito, falando entre vós com salmos. Qual que é o conteúdo dos salmos que Deus quer que esteja na nossa boca? Não vou pregar, né, irmão? Isso aqui eu só estou citando. Entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Qual é a canção dos seus lábios? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. A gratidão libera você até do medo. Você começa a ver que Deus como Ele é, dando sempre graças a Deus em nome do Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Submissão, irmão. Faça ser cheio de Espírito Santo. Você já pensou? Negócio que ninguém gosta, né? A Bíblia manda a gente ser submisso uns aos outros em amor. Aí quando a gente vai discutir marido e mulher, não pode. Gente, não é só marido e mulher, não. É a todos. Como eu lembrava, para terminar aqui, uma frase que eu ouvi do Dr. Russell Shedd. Estava numa palestra com ele e depois dele ter pregado para nós, as pessoas começaram a mandar perguntas e alguém mandou um bilhetinho assim. Dr. Russell Shedd, fale um pouco sobre a baixa autoestima do líder. Ele falou, baixa autoestima do líder. Uma coisa boa, um pouco de humildade não faz mal para ninguém. Sujeitando-vos uns aos outros também enche você do Espírito Santo, sabe? Você que está, por causa de Cristo, está suportando algumas coisas dentro da sua casa, suportando coisas que não são justas por causa do amor de Cristo. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Ser cheio do Espírito Santo, você quer? Será que você tem o Espírito Santo? Se Jesus Cristo é um fazedor de milagres para você, você não tem o Espírito Santo. Você não recebeu a Cristo como Senhor. Você pode ter recebido Ele como Salvador, pode até ser membro da igreja. Mas quem sabe hoje seja o dia de você dizer, eu hoje recebo Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Para dar ordem, eu vou ser escravo dele. E eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Eu quero ser governado pelo Espírito. Eu quero que Ele me dê o poder para eu fazer as coisas que de mim mesmo não dou conta. De mim mesmo eu vou para a água suja, não vou para a água limpa. Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor graça e misericórdia. E eu sei que o Senhor tem graça e misericórdia para com os teus filhos, que o Senhor gerou pelo Espírito do Senhor. Eu não sei se o Senhor está gerando mais um filho, mais uma filha nessa manhã, por meio do Espírito do Senhor. Quem sabe Deus está nascendo hoje alguém no reino dos céus. Senhor Deus, se o Senhor deu essa compreensão e fez essa transformação, Senhor Deus, eu sei que também o Senhor vai cuidar. Se alguém hoje crê e confessa com a boca que Cristo é o Senhor, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, está sendo salvo agora, vai ter água viva, mas sabe também que precisa buscar, precisa ser cheio do Espírito. Precisamos do Senhor, Deus, nós precisamos, porque às vezes, ó Deus, a gente parece que tem pouca água, parece que vai faltar, parece que a gente começa a procurar aquilo que a gente já tinha abandonado, aquilo que já não fazia mais parte da nossa vida, começa a fazer sentido de novo, Senhor. A gente começa a ter saudade das cebolas, dos alhos, das carnes do Egito, e esquecemos que lá nós éramos mortos, éramos escravizados por um Senhor mau, que era o maligno. Mas, Senhor Deus, fomos libertos, servimos a um Senhor que deu a vida por nós, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Como explicar o amor do Senhor, Deus? Nós queremos nos render ao amor do Senhor nessa manhã. Pedimos que o Senhor perdoe, Senhor Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor Deus, se a gente andou aí seguindo conselhos vãos, conselhos maus, conselhos, ó Deus, duvidosos. Ajuda-nos a nos firmar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor testifica de Ti, e nós Te conheceremos pela palavra. Coloca essa palavra dentro do nosso coração, Pai, não somente dentro da nossa mente ou do nosso conhecimento, mas na prática da nossa vida. Age, Senhor Deus, poderosamente com o Teu Espírito em nós, para que a gente possa ser avivado, e cada um de nós viva um avivamento pessoal, e nesse avivamento pessoal de cada um, ó Deus, nós possamos ver um avivamento coletivo, ó Deus, que transforme o mundo, que impacte o mundo, ó Deus, que não possa ser resistido pelo mundo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Estende a Tua mão sobre a nossa vida, Deus. Nós clamamos, também nós dizemos: ó, salva-nos, Senhor. Nós Te pedimos, nós clamamos por salvação, transformação da nossa vida. Enche-nos, Senhor, agrade-se de nós, Deus, é o desejo do nosso coração. Abençoa-nos como povo do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e até a volta do Senhor Jesus, e para sempre com Ele. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um instante, por favor. Gente, tem certeza que vocês vão querer ficar aqui um pouquinho? Tem uma visitantezinha nova aí, que primeira vez que ela está aqui hoje, não é? Cadê? Escapou? Ah não, vamos fazer uma oração aqui, cadê? Traz aí os avós, mãe, pai, vem cá, primeira vez que está aqui na igreja, vamos nos alegrar aqui. Você não vai embora antes disso, né? Tá lá, aniversário? Tá vindo? Irmãos, dá um minutinho, tá? Vocês vão perder essa, não vão, né? Vamos orar aqui. Ó, vem cá já os que estão aqui, já os pais, ó, aqui, aí olha lá, que beleza, ó. Vamos agradecer ao Senhor. Vem cá o vô também, cadê o vô? Vem cá, vô também. Tem mais alguém da família aí? Não? Olha que bênção. Deus abençoe. Em breve vai ter batismo aqui nessa igreja, amém? Vamos orar, você pode estender sua mão aí? Ó Deus, que alegria, Senhor, que alegria. Abençoa, Deus, nós todos aqui suplicamos ao Senhor uma bênção especial sobre essa família, sobre essa vida nova, especial, Deus. Nossa irmãzinha que chegou, que o Senhor a abençoe, a oriente, através desses pais aqui, Deus. Que eles sejam crentes no Senhor, cheios do Espírito Santo, que eles sejam bênçãos dentro da sua casa, da sua família. Muito obrigado, Senhor. Nós celebramos aqui, te agradecemos como igreja, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Que bom que estão aqui.
paz, Deus abençoe.